Tá. Então vocês podem começar se apresentando. Eu Quem sou... vocês são? Não, dá o som, então. Eu sou o Luiz Cláudio, conhecido mais como Nescau, né? Pai do Kleber, entendeu? Eu só dele de mais três irmãos, né? Quatro com ele, então, entendeu? Então, daí a minha esposa, que é a Luísa, a mãe dele também. Eu sou a mãe do Kleber. Para falar dele é muito difícil. Ele era o caçula de 3 irmãos. Sempre muito carinhoso, muito ligado com a gente, muito levado, uma criança muito alegre, muito descontraída, sempre com muitos amigos mesmo. Quando a gente falava assim, aniversário do Kleber, você pode convidar 5 amiguinhos, ele convidava uns 12. Então, assim, eram muitos amigos. Sempre foi o mesmo Ou mais. espírito, né? Sempre, mesmo Ou espírito. mais. Muita alegria, assim, gostando de agregar, sabe? Sempre assim. E aproveitando que você, para falar assim, vocês falaram de como que ele era e tal, a gente pode entrar nesse assunto, começando lá do começo, como ele foi o irmão caçula, né, que você falou? De 3, assim, De depois 3. que a Camila demorou, né? A Camila foi... A Camila veio depois de 7 anos só. Então ele foi... Tá tranquilo. Os 3 já foram uma escadinha, a diferença é só 1 ano e 9 meses. Entendi. Ele foi o caçula e como é que ele era? Assim, você contou um pouco, mas pode falar um pouco mais como que ele era, como que foi a Quando ele começou a fazer música, né? Ele era uma criança muito alegre, muito descontraído, muito na escola, ele liderava sempre, a turma dele, ele sempre liderava, se tinha um evento, uma festa, ele sempre estava ali comandando a turma, entendeu? E fazendo os eventos, né? Sempre na frente dos eventos, das festas da escola, e se apresentando também já como um artista, assim, nas festinhas da escola, ele, sabe, tinha muita iniciativa para tudo. Era uma criança diferente. Eu percebia isso, que ele era uma criança diferente. Entendi. E aí ele cresceu, o principal trabalho dele por muito tempo foi na música, né? Ele sempre trabalhou na música. Com 10 anos ele já começou a trabalhar na música. Ele já pediu um violão, aí ele cantava e aprendeu a tocar o violão, mas quando ele ainda não tinha toda a bagagem para ele ser o músico e o instrumentista e o cantor, né? Nós conseguimos uns músicos e ele se apresentava com essa banda, sabe, por trás, e aí ele começou essa coisa de cantar. Também, né? Aí nós começamos a estudar. Você quer ser cantor? Você vai ter que estudar música é difícil pra caramba. Aí o pai dele providenciou um professor para ir lá em casa e para ele estudar violão e estudar canto também, né? Foi até um período que ele ficou meio doente, né? Que ele tem problema de plaqueta baixa, né? Então isso aí, ele não podia às vezes jogar bola, que é o que ele mais adorava, acho que até hoje, é jogar bola. Né? Realmente ele não era muito ruim de bola, não, tá? Era bom de bola. Chega em casa e contava tudo, bom até hoje ele gosta de jogar bola com a turma aí, né? Ele sempre gostou. Mas aí depois que começaram a fazer os shows, né? Ele melhorou e tudo, foi fazendo show, tudo. Só tinha um problema, ele chegava às vezes 2, 3 horas da manhã em casa, de manhã 8 horas chegava lá da chave, ô bem, vamos jogar bola lá na BB, que era longe. Ele nem dormia. Aí, nem dormia à noite, entendeu? Às vezes eu ia lá atrás buscar ele outra vez. Você tem que dormir para descansar, né? Então ele começou e foi dando sequência a música, ele, o Cláudio, uma dupla sertaneja, o Cláudio e ele. Depois o Ike também entrou no teclado, como no músico, piano. eles começaram já a executar, como músico, né? Então foi seguindo aí. E foi cedo. tocando, aí montaram a banda, os 3, né? Os 3 tocando, né? E já tem tempo, hein? Que já estão fazendo uns 20 anos que eles estão aqui em Brasília já, né? Nós já temos 15 anos que a gente veio para cá, entendeu? Né? Fala mais um pouco aí você agora. Isso depois. Então, a gente falou assim da infância dele e tal, e o tempo foi passando, né? Ele foi crescendo. E como é que foi o desenvolvimento da vida dele, assim, até o ponto que ele veio pra cá? Antes dele vir pra cá, como é que tava, assim, a vida dele? Como é que foi da família em geral, assim, eles sabe? estavam na atividade lá com a música, né? E estavam já querendo sair, porque a gente morava numa cidadezinha do interior, eles estavam já sentindo essa necessidade de um voo maior, né? De sair para o Rio. De repente, que é o lugar mais próximo, né? A capital mais próxima, seria o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro já estava bem violento. E a gente tinha uma preocupação muito grande. Chegaram até a fazer algum show lá, no Rio. Caxias, né? A gente sempre acompanhou eles em todos os lugares que eles iam, a gente sempre acompanhou para todo lado. E aí o Cláudio começou a namorar uma moça de Brasília, que falou assim, não, Brasília é muito legal, lá acho que dá pra gente tocar lá com a banda, dá pra gente fazer o trabalho lá.
Não preciso ir para o Rio, lá é uma cidade mais tranquila. Daí eles combinaram entre eles mesmo de esperar o outro terminar a faculdade, o Ike estava terminando a faculdade. Faculdade de Direito, o Ike. E eles combinaram entre eles de ir embora para Brasília. Aí quando eles me deram a notícia, falaram, mãe, você tem que ajudar a gente a falar pro pai que a gente vai mudar para Brasília. Aí foi assim, sabe, foi difícil pra gente. Foi um período bem difícil quando eles vieram para Brasília. Eu ficava para lá e para cá, sabe? Eles compravam uma passagem, eu vinha, ficava 3 meses aqui, aí voltava para Valença, pro interior lá, porque ele ficava lá tomando conta da casa, das coisas lá. E ficou esse período assim, uns 5 anos, assim, até a gente conseguir vender a casa. E eles vieram para cá e eles não tiveram dificuldade. Já veio uma vez, né? Vocês não veio, ficou com a Camila em casa, né? Eu vim com eles na Kombi, que a gente tinha uma Kombi também, né? Viemos de lá até aqui. Inclusive, a Jamila veio com a gente, toda, né? Com Patrocínio o material todo, ficamos aqui hospedados na casa do Celinho dele, que hoje é o sogro dele, né? E nós ficamos 2 semanas aqui em Brasília. E aí eles viram que tinha muito espaço. O mercado era bom, o mercado né? era muito bom, entendeu? Sem comparação no estado do interior, né? Lá tem muito músico bom, Valença. E realmente eles não tiveram dificuldade Não tiveram dificuldade. Aí voltamos para Valença, o Ike terminou a faculdade dele, era formatura já, né? No último ano. Aí eles voltaram e viemos de vez. Aí arranjamos uma van lá, viemos de van, eu até vim também, junto com a van, com o rapaz. Viemos aqui, chegamos, deixamos um dia aqui e voltamos no mesmo dia. Bate e volta. Nossa. 1000 e poucos quilômetros cada. Aí, mais 1000 para voltar. Isso aí ficaram aí, começaram a arranjar lugar para tocar, né? Para cantar e tudo, né? E já foram aumentando o número de shows e tudo. E foi dando certo. Por muito tempo, né? Graças a Deus. Vários bares, formaturas no Lago Sul, ali. Aí fizeram muito baile, né? ABB, Clube do Exército, acho que quase todos os clubes eles tocaram aí. Casamento, festa, né? Teve muito mesmo. A gente acompanhava sempre de perto. Sempre tínhamos junto com ele. A Camila também ajudou muito, também eles fazia filmagem da banda, né? Tocar e tudo. Então é uma vida muito cansada, cansativo essa vida, não é fácil. A vida na música é brabo. puxada, né? Imagino. E assim, a gente está agora falando já um pouco mais pra frente na história, né? Da vinda da família para Brasília e vocês falaram um pouco, mas como que foi, assim, pelo menos na visão de vocês, na perspectiva de vocês durante essa época, como que foi essa vinda, como que foi, enfrentou dificuldades, ou como é que foi aqui? Você falou da questão da música, eles conseguiram bastante oportunidade, mas como que foi no geral? Não, foi a gente vinha muito aqui, às vezes a luz ficava um pouco, eu voltava, eu vinha e voltava, eu vinha até sozinho às vezes de carro, vinha e voltava, mas na época de passagem de avião era mais barato, na época também viemos algumas vezes, era R$25 a passagem de avião, da Gol era R$25. O ônibus do Rio para Valença era R$36, R$35. Aconteceu tudo junto, assim, foi um período muito difícil pra gente, por isso que aconteceu tudo junto. O Luiz tinha fechado a loja, ele tinha um comércio de autopeça, ele tinha fechado a loja. Quase 30 anos. Aí aconteceu tudo junto. E os meninos vindo para Brasília. Então a gente não tinha como manter os meninos em Brasília. Não tinha mesmo. Então eles chegaram o Kleber juntou um dinheiro, porque ele arrumou um emprego de professor de música numa escolinha. Até era de uma amiga minha que tinha uma escola mesmo de infantil, né? Vai do maternal até o Jardim 2. Ele já começou a dar aula, né? Aí ele já começou a dar aula nessa escola, ele era professor de canto lá. Então, com esse dinheiro que ele tinha lá, ele já foi guardando, já fez o pé de meia para vir para cá. Trouxe 600 ou 700 reais, não é? 700, acho que foi 600 ou 700, não sei. Ele tinha dinheiro só para passar o primeiro mês, entendeu? Tinha dinheiro, tinha que correr atrás. Então, já chegaram aqui, pagaram Pagar aluguel e tudo? Deram o dinheiro do aluguel, pagaram as contas ali para começar. Aí vieram falar, então condomínio, mas o que é isso, condomínio? Eles nem sabiam o que era condomínio. Vocês moraram em casa. Aí não, tem um dinheiro extra para do prédio, né? Todo mundo tem que pagar obrigado. Nós estamos lascados. Para começar, eles tocaram, mandaram brasa e tocaram, né? Mas eles enfrentaram tudo com muita coragem, sabe? Assim, me orgulho muito de falar isso, porque eles foram, assim, muito corajosos, correram atrás, né? Porque eles foram criados, assim, muito com a gente, assim, muito debaixo da nossa asa. Aí, de repente, você ir embora para uma cidade grande, igual Brasília, e você não tem apoio nenhum. Seu pai não pode falar, não, eu garanto para o senhor lá o aluguel, eu te mando dinheiro, não tem como mandar. Entendeu? A gente também estava sabendo como é que a gente ia fazer. E eles vieram, e eles enfrentaram tudo, e eles ainda mandavam dinheiro pra gente. Mas e depois tem um detalhe. Para vender a casa, eu levei quase 5 anos para vender a nossa casa. Casa grande, 283 metros quadrados, 285 metros quadrados, casa grande, 2 andares.
imensa. Para vender, levou uns 5 anos para vender a casa. Aí vendemos lá, viemos para cá e compramos um apartamento aqui. Estão até hoje. Eles já estão há 20 anos, os meninos. Né? E a gente já está aqui há 15, né? 15 anos. Passa rápido, a gente não vê, cara. Mas esse momento da transição para vir para cá foi bem dolorido, foi bem difícil. Eu sentava para almoçar, já que para falar coisa assim que mãe gosta de falar, né? Dói, mas assim, eu sentava para almoçar, olhava para eles e começava a chorar. O que foi que eu estou pensando? O que eles estão almoçando lá uma hora dessa? O que será que eles estão comendo? Como dói. É muito difícil. Imagino. Muito difícil. Deve ter sido uma fase bem complicada. Foi uma fase bem complicada. Mas aí a gente viu assim que eles foram conseguindo se desenrolar aqui muito bem, e Foram. tal, conseguiram Conquistou fazer a o pessoal, vida, né? Muito amigo. fazer a vida. E avançando um pouco mais, como é que foi assim, depois que começou a construir família e veio a escola de música, como que foi esse período assim aqui? Que vocês vieram pra cá também, né? A escola de música, a gente já estava aqui? Quando eles... Não, só o Ike entrou na escola de música no primeira vez, né? Foi o primeiro a entrar de piano, aula de piano. Não, estou falando. Escola Quando de eles música. fundaram aqui a escola de música. Ah, não, aqui, né? Quando fundou. Foi até do Kleber quis abrir uma escola de ele música. Ele sempre teve esse sonho também de ter uma escola de música. Eles muito unidos, os três. O Ike, né? O Ike é o caso. Já tinha os professores, né? Já tinha professor de piano, já tinha professor de violão, de guitarra. Aqui. O Cláudio é o mais velho, né? Depois o Carlos Henrique e depois o Binho. E depois de 7 anos que veio a Camila também, né? Então ele foi assim, muito visionário também. Então ele é bom visionário. Bom ele demais. é muito visionário. Então ele falou, mãe, vou abrir uma escola de música. O que você acha? Nossa, seu avô, meu pai, era professor, não de música, mas ele tocava todos os instrumentos também, ele adorava música, ele ensaiava uma fanfarra da escola onde ele lecionava. Tocava acordeon também. Ele que ensaiava a fanfarra, ele sempre foi um grande incentivador da música, ele vai ficar onde ele está, né? Não está mais entre nós. Ele vai ficar muito feliz de você abrir essa escola de música, vai ser uma coisa muito boa, faz a alegria de muita criança, de muitas famílias. Acho que uma música, todo mundo tem um músico em casa, é uma alegria. Pra gente sempre foi uma felicidade muito grande ter músico em casa. Vamos juntar aqui, vamos pegar um violão. É uma delícia, né? É um ambiente muito bom, muito acolhedor. Então, quando ele falou, vou abrir uma escola de música, nossa, aquilo, assim, pra mim soou uma coisa maravilhosa. Falei, nossa, vai ser um orgulho. Aí foi tudo dando certo também, ele alugou aqui, foi tudo dando certo. Aqui alugamos em 2010. Tá fazendo 15 anos que a gente está aqui já. 15 anos. Passa muito rápido, cara. Impressionante. 15 anos também que ainda fazendo o DF Águas Claras, né? Então, já surgiu o DF, né? Surgiram praticamente junto, né? E como é que foi, assim, pra vocês observando, assim, que ele sempre falou pra gente que ele teve uma paixão muito grande por aqui. Que ele, assim, chegou aqui e brilhou os olhos e que era o... Verdade. Era um lugar... Já tinha enxergado, né? A visão, né? O visionário, né? O visionário é pra isso mesmo, vocês observavam, assim, tipo, pelo menos no início, que ele tinha uma obsessão por esse bar, assim, como é que era? A questão dele ficar com as filmagens, fazendo as filmagens, andando pela rua, fazendo aquelas filmagens, a verdade é que a gente olhava aquilo e falava assim, a gente não conseguia entender aonde que aquilo, sabe? Por que daquilo, por que ele... Mas ele fazia aquilo com tanto amor, com tanto carinho, querendo melhorar a vida das pessoas. Mas como eu te falei, sempre foi uma característica da personalidade dele. Ele sempre gostou de agregar, ele sempre gostou de ajudar, ele sempre gostou de melhorar tudo, sabe? De fazer. Ele foi apaixonado por Águas Claras também. Ele foi apaixonado. E a gente já observava ele fazendo esse trabalho, mas a gente não é dessa época da tecnologia, a gente não conseguia entender, mas esse trabalho dele, por que ele faz isso? Não, ele insistia. E fazia filmar as coisas, filmava já buraco, esse negócio, tudo aí. Algumas lojas sem cobrar, não cobrava nada, entendeu? Não, ele fazia por isso amor. Isso aí, por amor mesmo. Por e dando aula aqui, né? De manhã, de tarde, o dia inteiro. Mas o Ike também dava aula também. O Ike foi para a Escola de Música de Brasília, né? Fez outro curso na faculdade em Taguatinga também. Ele já é formado, já está 2 anos dando aula na Escola de Música de Piano também, né? O Cláudio continuou com música também. Então, onde toca na noite aí, ele, o Cláudio, né? Toca à noite e o Binho fica, às vezes ele vai lá dar uma cancha para ele lá, na Pizza, lá vai lá, ele fica doido de tocar um pouquinho, né? Ele toca bem direitinho. O Binho é bom músico também, né? Ainda, querendo ou não, foi uma coisa que fez muito parte da vida dele, né? Então, não é só, mudei a área e vou parar, né? É uma coisa que realmente... mexeu com ele. E, assim, ele começou a falar de Águas Claras, ele sempre gostou muito bastante de Águas Claras, né? E foi passando o tempo, ele foi fazendo cada vez mais, olhando pra cidade. Como é que foi essa época que tava, tipo, meio que os dois lados da balança? Ele tava trabalhando com a música ainda, mas ele
passava um bom tempo dedicado à cidade. Como é que era, assim? Ele sempre Aí ele abriu uma rádio em casa, né? Botou uma rádio em casa, ficar dia e noite tocando 24 horas. Fez um estúdio em Um casa. estúdiozinho lá, para isso aí, dia e noite tocando, né? Isso aí logo veio o quê? Veio a pandemia, né? Esse foi, que ano foi? 19, 20, 21, por aí, não sei. 20 por aí. Veio a pandemia, tinham fechado aqui a escola, ficamos 9 meses fechados, sem ter aluno. Ficamos com alguns alunos online só, né? E o presencial não tinha mais, entendeu? Ficaram poucos alunos. A gente tinha 100 e poucos alunos na época. Mas ficava o mínimo tipo em online, né? Então ficamos aqui fechados. Aí nesse meio tempo ele começou a sair mais na rua com o DFH Sala. Sair, porque ele não podia dar aula aqui quase. Começou a sair na rua, foi filmar, fazer uma coisa ou outra. Aí que surgiu, veio, acho que a ideia evoluiu, foi ali. Fortaleceu mais essa ideia dele. Ele teve essa visão de fazer isso aí e cresceu, veio até hoje, está crescendo. Outro período também que foi a época que ele teve a crise. Teve outra vez aqui. Teve 2 vezes aqui em Brasília já. Aí ele também ficou sem poder trabalhar, né? Aqui a plaqueta baixa, né? né? Como é que foi para vocês ver que, assim, eu imagino que tenha sido uma época muito difícil para toda a família, né? Com certeza. Que ele contou os relatos dele, da visão dele pra gente, e a gente realmente viu que foi uma coisa dolorosa, um período difícil, mas ele mostrou que nesse meio tempo, todo esse tempo que foi uma época tão difícil, mas ele se manteve focado, se superou. Não podia dar aula de música e ele se manteve tão obcecado e focado com a cidade de Águas Claras, com o DF Águas Claras, passou o tempo todo que ele podia focado nisso. Como é que foi isso pra vocês? Assim? Foi um divisor de águas ali, né? A gente não conseguia entender muito bem como é que funciona isso. Tanto de fazer esse trabalho, né? Ele descobriu isso dentro dele sem saber. Também. Parece uma coisa realmente, uma iluminação, né? Uma coisa assim que veio num momento tão difícil para ele, né? Da doença e sem poder trabalhar e tudo, e ele se sentiu fortalecido para fazer esse trabalho. Do DF Águas Claras, ele se sentiu mais fortalecido. E daí, agora eu não posso mesmo deixar o DF Águas Claras. Agora eu senti que eu tenho que colocar a minha energia nisso e focar nesse trabalho, que é isso que eu tenho que fazer. Aí ele até afastou um pouco da escola, diminuiu as aulas. Encurtou o número de aula dele e voltou, se dedicou até hoje, tá só com o DF Águas Claras, né? Agora o outro DF Águas Claras, parece que Vicente Pires, né, também, né? E ontem o DF Os dois, já é o próximo, né? Hoje você tem mais de 100 mil já... pessoas seguindo, né? Seguidores. 90 mil daqui de Águas Claras, mas tem mais de 10 mil já, ou 13 mil, sei, do Vicente, Pires, juntos dois. Tá tudo DF, né? Tá tudo DF, mais de 100 mil já. Não é isso? Expandiu bastante. Então, uma equipe muito boa lá, né? Uma turma de primeira linha, né? Vocês aí são. É verdade. Vitória. E, assim, depois, passando um pouco mais tempo, ele começou a se dedicar mais ao DF Águas Claras. Né? Totalmente. E chegou um momento que, a partir desse momento da crise mais pra frente, que ele se dedicou bastante nessa área e começou a ter um crescimento exponencial, né? Assim, a página. Como é que foi ver pra vocês uma coisa que parecia ser uma coisa assim, ainda mais numa era que a tecnologia na nossa cabeça era uma coisa tão diferente, ele fazendo isso, vocês já falaram que foi uma coisa que vocês entendiam, e como é que foi de repente ver que tudo começou a se encaixar, né? Tudo começou a florir, assim. E começou a ser um negócio maior, assim. Uma felicidade pra gente, ver que o sonho dele estava se concretizando ali, que todo o sonho dele lá atrás, toda a sementinha que ele foi plantando, assim, quando ele começou a colher. Nossa, a gente ficou muito feliz por ele, né? De ver que ele estava certo o tempo todo, ele estava vendo isso o tempo todo, e a gente não conseguia ver, a gente não via. A gente via o trabalho dele, o esforço, ele plantando aquela sementinha, a gente não sabia onde que se ia dar, né? Estava germinando ainda. Agora a gente fica feliz por ele, né? De ter conquistado esse espaço aqui em Águas Claras e o fruto do trabalho dele, que ele faz com tanto carinho, né? Com tanta dedicação. É muito gostoso isso, muito prazeroso, né? A gente sente muita gratidão por todo esse trabalho que ele... A Deus. Toda essa sementinha pela família, que ele plantou. Né? Total já são 8 netos também, a gente tem 8 netos aqui, 8 netos. Né? Gosta de 3 falar, do Binho, é verdade. 3 do Kleber. 8 netos, tem 8. 2 do Chamir, 2 do Cláudio, né? 2 do Ike e 1 da Camila. São 8 já. Então vai evoluindo, crescendo a turma, né? E já vai ser outros músicos novos aí nessa linhada. Outra geração. Vai ser outra geração. Isso aí. Se Deus quiser. E agora, assim, a gente já falou dessa evolução e agora falando um pouco mais sobre o DF Águas Claras e da cidade de Águas Claras, assim.
Vocês moram em Águas Claras há quanto tempo? No 15? Aqui, compramos aqui foi janeiro de 2010. Foi quando eu vendi a minha lá, final de 2009, 15 anos fazendo. A gente adora, a gente Na gosta muito 25 daqui. Sul ali. É exatamente A isso. Como é que cidade. vocês Não, a veem cidade. Ah, vem se adaptando. De vez em quando o Muito Kleber bom. brinca comigo, ele fala assim, mãe, você pensa em voltar? Porque sair do interior, né? De uma casa grande, de uma outra vida, é uma outra vida mesmo. E eu adoro aqui, gosto de tudo. Mas O tem pessoal tudo, reclama cara. do clima, não gosta, ninguém reclama de nada, porque eu adoro que até o clima, mas até o clima você gosta, eu adoro o clima é ótimo. Vai falar mal do clima, não. Porque a gente tem quase que o mesmo clima o ano inteiro. Né? Não tem muita. Então, Altos e baixos. se você com a mesma roupa, você passa o ano. Você não tem que estar. Lá na minha terra, você tinha que ter um casaco pro frio, mas um casaco mesmo, sobretudo. Para passar o inverno lá é muito frio. Muita umidade, Serração. né? Muita O morro, você não enxerga neblina. o morro, assim. Você olha lá A 100 fora. metros à frente você não vê mais nada. Você vê a nuvem branca, assim, você não vê Aqui, nada. aqui em Brasília, esse clima é maravilhoso, essa terra é abençoada. Águas Claras é uma cidade linda, né? É uma cidade linda, muito acolhedora, tem tudo aqui. Eu acho Inclusive, a vida aqui é cara só na de manutenção de casa, que é o pior. A alimentação, tudo que os mercados. a gente tem todos os mercados, os grandes todos os mercados grandes, atacadões, tudo na região, né? Tudo aqui perto, os grandes mercados aí. Né? Aos poucos, a cidade está se até melhor do que estruturando. onde a gente morava, o preço. É bem melhor do que lá. O preço, eu digo. A gente acha que o custo de vida para custo de comer vida, é melhor do que lá no só interior. aluguel, esse negócio de condomínio, isso aqui é um pouco caro. Agora, fora disso aí. A gente tem mais fantástico. opções para comprar, né? E cresceu muito a Águas Claras, né? A gente vê hoje aqui, já está ficando até difícil você. Vontade até de sair daqui um cantinho. Mas é uma cidade alegre, uma cidade jovem, né? Isso é muito gostoso, muito né? jovem. Isso traz uma vida. Muita né? criança, repara pra você ver. Você vai no shopping, você vê que tem de criança, muita todos criança, os shoppings. muito casal Águas novo. Claras, Taguatinga, onde você vai, qualquer shopping. É criança, tudo que é lugar. Está evoluindo, está crescendo muito. Cara. É uma coisa fantástica. Eu gosto muito de Águas Claras e estou muito feliz aqui. Não quero sair daqui, não. E como que vocês veem falando mais sobre o DF Águas Claras agora, né? Como que vocês veem a importância do DF Águas Claras para a cidade de Águas Claras? Nossa, uma importância é... Como é que a gente vai descrever isso? Como é que eu vou dizer? Ele trouxe uma vida para Águas Claras, né? Uma comunicação para Águas Claras, né? E você vê pelos seguidores, pela quantidade de seguidores que ele tem, como que é importante para as pessoas ou consultar ali o DF Águas Claras. Você vê tudo que a pessoa perdeu um cachorrinho, né? Eu preciso saber uma notícia ali, como é que está o trânsito, como é que está para me chegar na cidade. Então eu acho assim, nossa, acho que difícil viver sem o DF Águas Claras hoje em dia em Brasília, né? O pessoal já acostumou, né? Todo mundo já acostumou. Mas isso aí o que é? Plantou a semente, né? Cresceu e o pessoal acreditou qualquer nele. tipo A credibilidade que ele teve aqui, a né? credibilidade. Trabalho honesto, sério. Isso aí que é o fundamental. Assim, das pessoas também, como é que vocês acham que o DF Águas Claras impacta os cidadãos de Águas Claras, nas suas atitudes, nos seus hábitos, assim, como que impacta eles? Com certeza a gente quer ser melhor, né? A gente quer ser um pouco melhor, quer ser um cidadão melhor, com certeza, porque o DF Águas Claras está ali em todos os lugares, né? Está ali as imagens, todo mundo filmando, tem câmera para tudo. As pessoas realmente começam a se policiar, começam a querer ser um cidadão um pouco melhor e ajudar também, né? E colaborar também com a qualidade de vida também da cidade, né? Que se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo fizer a sua parte, no estacionamento... um estacionamento rápido, vai estacionar na vaga de idoso, de um deficiente, né? Aqui tinha muita gente, tem ainda, muita gente faz aqui no mercado, você vai, o idoso não pode parar na vaga, tem carro assim, jovem parado. Eu acho não que as respeita. pessoas já Mas começam a... Vocês, pelo trabalho de vocês aí do DF Águas Claras, vocês estão corrigindo isso aí aos pouquinhos. Não vai corrigir de uma noite para o dia. A pessoa se sente mas meio com o tempo vai incomodada. sentindo vergonha. Pô, parei errado. Não vou agir assim. Né? Então, mas a credibilidade é tudo nisso aí. O trabalho honesto Tanto a prova está aí. É o número de seguidores que tem. Só o DF Águas Claras tem mais de 90 mil. Porque quando o DF Águas Claras mostra esse tipo de problema, a pessoa já fica para se conscientizar. Poxa, eu preciso melhorar. Eu fiz assim, eu agi assim outro dia. Né? Vou tentar. A pessoa começa a olhar para ela. Saiu até no DF Águas Claras na notícia, né? Se ela fez errado lá, pô, era eu que fiz lá. É muito importante para o comportamento cidadão. Acho muito importante. Uma nova era, né, gente? Uma nova. Gente nova, que a cidade nova, tudo para a gente crescer como ser humano também, né? Ser uma pessoa melhor. Acho isso importante.
É isso aí. Então, tem uma pergunta que ao longo da entrevista, vocês falaram muito sobre o Kleber como pessoa, descreveu ele, né? Vocês falaram que ele é uma pessoa muito honesta, sempre foi uma pessoa amorosa, carinhosa, mesmo que às vezes não seja recíproco, ele sempre estabeleceu isso. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como ele transferiu esses valores dele para um trabalho honesto, né, no DF Águas Claras, sabe? Eu acho que a verdade, ela se sobrepõe a qualquer coisa, né? E isso é a essência dele. Ele sempre foi um menino assim, desde muito criança, ele sempre foi muito correto, muito amigo de todo mundo. Com as amizades dele, ele sempre foi muito transparente, muito ele, né? Com as amizades dele, ele cresceu assim, se desenvolveu dessa maneira, em todo o ambiente de trabalho. Eles, né? Todos eles. Graças a Deus, todos os nossos filhos. A gente dava bastante nós hoje estamos também, falando né? do Kleber, né? Mas graças a Deus, os meninos eles, todos, né? A Camila, todos os nossos eles. filhos. Mas o Kleber sempre foi uma criança, assim, bem diferenciada, sabe? Nesse aspecto de agregar muitos amigos e de ser muito recíproco nas amizades dele, muito verdadeiro e de fazer questão disso com as pessoas, mesmo que a pessoa, como você falou, não haja assim com ele. Mas ele nunca quis, vamos dizer assim... Levar vantagem nas coisas. Levar uma vantagem, ou revidar alguma coisa, ou ir à forra de alguma sempre coisa. Sempre ajudando os outros também. Isso não faz sempre parte ajudando. dele, entendeu? Sempre foi assim. Sempre foi uma pessoa muito verdadeiro com os sentimentos dele. E eles são muito amigos, estão muito ligados aos três irmãos também, né? Os 4, né? Graças a Deus, sempre viu em paz. Sempre foi muito família. Eu sempre cobrei muitos deles aí. Eles são muito família, todos eles são muito, todos eles. Não pode ser destruída, né? Família são muito família, todo mundo muito unido, todo mundo né? sempre juntinho, né? Sempre que um pode ajudar, um ajuda o outro, um dá um apoio ali. Isso faz parte mesmo dele, né? Da personalidade dele, de querer agregar. O DF Águas Claras reflete a imagem dele, né? Com certeza, né? O que ele fala é real. Essa coisa muito transparente, né? Muito transparente, muito verdadeira. Ele realmente passa isso no DF Águas Claras, né? Essa verdade. E assim, nos anos recentes agora, a gente teve um outro boom, assim, digamos, da Águas um crescimento exponencial, que era pro escritório, começou a ter equipe agora, e assim, como foi para vocês, na visão de vocês, assim, observar essa segunda explosão, esse segundo crescimento do DF? Nossa, foi muito bom. Evoluiu, né? Evoluiu muito, né? A gente sempre torceu muito para essa... O DF, Águas Era a vontade Claras, dele fazer isso. Sempre torceu muito para isso. E a vontade de aumentar ainda, se Deus quiser. Como eu te falei, a gente não conseguia visualizar lá na frente, a gente não conseguia visualizar. Ele tem uma placa, um dia de visionário, como se fosse um grande visionário. É verdade. Tem a plaqueta. Hoje a gente sente um orgulho muito grande do trabalho que ele faz, né? Da grandeza do trabalho dele, da verdade do trabalho dele, desse compromisso, desse comprometimento que ele tem com Águas Claras, né? A gente fica muito orgulhosa de ver até onde ele já chegou, né? Uma alegria muito grande pra gente, um orgulho muito grande. Mas eu acho que assim, quando a pessoa é focada, a pessoa traz essa verdade, traz esse foco, o Kleber sempre teve muito foco. E tinha que chegar onde chegou mesmo. Ele tá de parabéns. Sim. Tem mais pergunta. É que ao longo da trajetória do Kleber, né, ele teve muitas ideias, né? Sai do Rio de Janeiro, vem para Brasília, a escola de música, depois o DF Águas Claras. E vocês, né, como pais, apoiaram muito ele. Né? Sempre tivemos junto, E eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância desse apoio. E foi muito difícil para vocês também, né? Foi. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A gente sempre apoiou. Quando ele pediu um violão e disse que queria... eu quero um violão. E ele sempre gostou de cantar. Foi quando ele está doente, ele teve problema de saúde. Quando ele teve a primeira crise. Comprei lá em Juiz de Fora, comprei. Mas a gente deu o violão, ele sempre apoiou. Aí ele começou a cantar nas parques de exposições, a gente tinha que estar acompanhando, porque ele era uma criança. E mesmo depois que eles foram crescendo, desenvolvendo, a gente achava o ambiente não era muito bom, né? Para você soltar umas crianças, né? Por exemplo, vai com alguém leva. Não, a gente que é pai, que é mãe, que é responsável. Nós é que vamos levar. Vai pro Rio, vai tocar, a gente vai junto. Camila sofreu um pouco, porque a Camila era pequenininha e ela tinha que acompanhar também. Então, a gente sempre apoiou. A gente arrumou um professor, botou em casa para dar aula de música. Foram estudar partitura, foram para estudar canto. Com a professora de canto deles, era a mesma professora do Biafra.
Dava aula em Niterói. Niterói. Então, eles sempre tiveram bons professores, a gente graças a Deus a gente podia, né? Nessa época a situação estava boa da loja e tudo. A gente tinha condições, a gente pagava os melhores Volta professores. Redonda também. Eu levei ele de Volta Redonda. Toda Depois semana tinha uma aula de 50 minutos. Ele Volta queria estudar um Violão, músico guitarra. que era um cara que ia lá em Valença fazer um show, mas a gente ficava paralisado de ver o cara tocar violão. Ele destruía um violão, tocava muito. Aí o Kleber quis ser aluno dele. Aí nós levamos o Kleber para Volta Redonda para fazer aula com esse professor. Toda semana. Durante muitos uma vez anos, por semana. uma vez por semana ele ia. Então nós sempre incentivamos, sempre achamos. E tinha gente que falou, vocês são malucos, fica incentivando esses meninos a ser músico. Mas é o que eles querem fazer, é importante pra gente. E usamos a Kombi antes, hein? Antes, viajando perto, região mais longe, 300, 400 quilômetros, Rio, de Kombi. Carregando na coisa, só a gente fazia tudo. Os pais apoiarem os filhos, mas quando você vê uma verdade, o filho quer aquilo realmente, não adianta você levar ele para outro caminho, mandar ele fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, isso não é isso que ele quer, entendeu? Eu penso que tudo que você faz com verdade, aquilo vai florescer. Então o importante é você apoiar o seu filho no sonho que ele tem. O Kleber sempre gostou de música, sempre gostou de cantar, sempre gostou de estar nesse meio de música, e nós também sempre gostamos desse ambiente de tem que ter música, e levávamos eles para ver shows, entendeu? Quando os artistas iam lá para parque de exposição fazer eventos, a gente levava os meninos para assistir, estava sempre a família toda junta assistindo os shows e tal. Então eu acho importante, quando eles falaram de vir para Brasília, eu falei, não, seu pai vai cair durinho para trás, mas nós vou apoiar, já é isso que vocês querem, ir para Brasília, vai dar tudo certo, vamos pensar positivo. E eu sempre apoiei, acho que, entendeu? O importante é você estar apoiando seu filho a realizar o sonho dele, ser feliz, que o importante nessa vida eu acho que é ser feliz também, né? Não é só, vamos fazer uma faculdade, aí você está lá dentro daquela. Não é aquilo que você quer, não é? A gente tem um jornal lá, né? Um jornalzinho, o Kleber tem lá também. Quando eles começaram, até falar, era empresário da banda, que vendia os shows para eles lá na época, né? Então, lá, a agropecuária, exposição, que tinha muita gente, alcançava um número imenso de um campo de futebol cheio. Eu comecei a arrumar para eles tocarem lá nas exposições. Valença, Rita Flores, tudo que é região perto ali, regional, todinha a gente ia tocar, entendeu? Isso aí foram ficando mais conhecidos. A dupla sertaneja primeiro, depois Cláudio a banda, Kleber, aí depois tem uma banda junto, a banda veio depois, mas Cláudio e Kleber. Cláudio não lembro como que era. Isso aí. Só o Rick ia só no teclado, né, na época, né? Eu até dar aula de piano hoje. Às vezes eles tocavam sexta, sábado e domingo. E a gente junto, shows, entendeu? A gente sempre por temos perto apoio. Então, ele divulgou muito essas exposições, restaurantes, né? Chuaçaí, tocou muito nessas regiões, assim. Volta Redonda, Barra Mansa, Baturei, vários lugares, né? Isso aí que deu força, né? Bacana, gente. E agora já estamos indo mais para perto do encerramento, né, da nossa entrevista. E eu queria perguntar para vocês um pouco como vocês veem o futuro agora, falando um pouco do futuro. O futuro de Águas Claras e o futuro do DF Águas Claras. Da cidade e do DF Águas Claras também. Eu acho que Águas Claras está crescendo cada vez mais. A região vai crescer mais ainda, que eu tenho impressão. Impressão não, que é o lugar que tem mais espaço. Chama Arniqueiras aqui. Vai crescer muito, vai ficar ligado, né? Aqui já junto, está muito concentrado. Vai ficar ligado com a Arniqueiras e vai crescer muito. E a tendência é só crescer isso aqui cada vez mais. Né? Cada vez mais. E o DF Águas Claras vai crescer junto com isso aí. Com certeza. Então, uma equipe muito boa. Parabéns para a equipe de vocês aí. Espetacular. Vão vencer rapidinho, todos eles. Aí, são ver. Inclusive aqui dentro, como toda a região. Vicente Pires, né? Que já tem, né? A tendência é essa aí. Sem medo de errar, que vai crescer muito. Se Deus quiser. Sim. Então, agora para a gente poder... Para a gente poder encerrar a nossa entrevista, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso vídeo. Agora é difícil. Assim, pode ser do coração de vocês mesmo. Pode ser para o DF Águas Claras, para a equipe, para o Kleber, para o cidadão de Águas Claras. Vocês podem falar o que vocês quiserem agora. Agora é um espaço livre para poder falar aqui. Aí pode falar para o pessoal do vídeo. O Kleber, pode passar uma mensagem. Bem, eu queria dizer... Quem, Dani? Não sei, algum professor que deve dar aula aqui. A gente vai cortar. Corta aí para fazer. Deixa eu ver o que eu vou falar.
Vou pedir até o fim do ano, né? Eu também pedi o filme meado. Mas qual que é o negócio? Você perguntou? Mas agora O que a gente pode acha? passar uma mensagem Não. final assim pro nosso vídeo, sabe? Pode deixar uma mensagem pro Kleber, pro Def Claro. É que ele continua lutando, né, com o que ele tanto queria fazer, ele Agora conseguiu fazer. ele está colhendo os frutos Tá colhendo os de um frutos trabalho que foi demorado, né? Demorado, Foi longo. foi, né? Levou um longo tempo. Ele agora está colhendo esses frutos dele, desse trabalho. Ele viu o DF Águas Claras como uma coisa que era só uma visão que ele tinha, um sonho. Agora tá ele vê o DF presencial, né? Águas Claras hoje concreto, né? E com seguidores e prestando esse trabalho maravilhoso que ele presta aqui à cidade, a todas as pessoas que moram em Águas Claras. Nós queremos dizer que nós temos uma gratidão muito grande a Deus por isso tudo que tem acontecido. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, né, que permitiu que isso tudo acontecesse, né? E ele ter persistido no sonho dele, sozinho, porque a gente não conseguia acompanhar, não que a gente não apoiasse, mas que ninguém conseguia acompanhar a cabeça dele. O que ele estava vendo lá na frente, o que ele queria. A gente falava, gente, mas onde que isso vai dar? Então hoje a gente tem uma gratidão muito grande, como eu estou dizendo, por tudo que aconteceu da melhor forma possível, né? Ele está hoje colhendo os frutos do trabalho dele, e ele é muito focado, e que ele continue crescendo. A gente deseja tudo de bom, que ele continue crescendo, prestando esse serviço maravilhoso. E a cidade precisa do DF Águas Claras, né? A cidade precisa do DF Águas Claras, isso é muito bom. Ele presta um serviço maravilhoso, e a gente quer desejar tudo de bom, e que um crescimento maior ainda para ele, e para todo mundo que mora em Águas Claras, né? Que a gente consiga crescer junto, né? Evoluir junto, né? No nosso pensamento, na nossa educação e na nossa solidariedade com as outras pessoas. Isso tudo está tudo ligado, né? Então que a gente consiga evoluir também junto com o DF Águas Claras, que as pessoas também consigam acompanhar e evoluir junto, e que seja bom para todos nós, né? Florescer para todos nós, né? De uma cidade melhor. E realmente o pessoal de Águas Claras confia, né, no DF Águas Claras, né? Já procura direto, até para redes de televisões às vezes, né? Da notícia do DF Águas Claras, né? Então isso é muito importante. A credibilidade. Está muito bem localizada as câmeras de televisão de vídeo, do trânsito todo dia também, né? Isso aí é tudo muito importante, isso aí, para Águas Claras, né? Muito importante isso aí. Melhorar a cidade. A gente só tem gratidão a Deus mesmo, só agradecer e mais nada. Só isso. E deixar evoluir, né? Vocês aí. Parabéns a todos. Aí, toda a equipe. Parabéns a toda a equipe. Parabéns mesmo. Todos vocês. Ao Weber, todos vocês. É verdade. Sem as pessoas boas. Sem a união de todo mundo. Sem a união não tem jeito. Nada progride. Né?